Bom dia, paz do Senhor. Convido todos vocês que podem estar conosco nessa madrugada, neste devocional, mais a palavra de oração que a gente tem ministrado. Hoje vamos fazer o possível para terminar o livro de Neemias, amém? Olá, Luiz, Darli, Edene. Olá, oi Bruna, Roberta, Mônica, sejam bem-vindos. Hoje vamos tentar terminar o livro de Neemias, você mais específico naquilo que é importante para nós, na questão da aplicação no dia a dia. Tem uns 2 capítulos que vai falar só sobre linhagem. Ah, meu aniversário. Viu? Mas eu tô... A Edene foi a primeira a me dar feliz aniversário. Só para, né? Amém. E vou trazer as instruções aplicadas daquilo que é mais importante. Vai ter uns 2 capítulos que vai só trabalhar a linhagem. E essa linhagem eu vou falar bem brevemente para ver se a gente termina hoje o livro de Neemias e a gente tenha tempo para fazer uma oração final, do edito final. E amanhã a gente dá início. Ah, mamãe também, viu? Minha mãe foi a segunda. e a Darli, obrigada, gente. E a gente dá início ao livro de Efésios. Amém? Eu vou estar aguardando vocês entrarem para que a gente dê início ao final do nosso estudo bíblico, livro de Neemias. Amém? Olá, obrigada, Tânia, Wanderson, obrigada. Pronto, agora já fico toda sem graça, não consigo nem pregar direito. Tenho vergonha. Então vamos lá. Para aquele, obrigada, Márcia. Obrigada pelo carinho. Então, aqueles que acompanham direto na Bíblia, nós vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro de Neemias, capítulo 8, a partir do versículo 14. A restauração da festa dos tabernáculos. Amém? Obrigada, Neiva. Obrigada pelo carinho. Hoje o bispo não vai falar, aliviei aí pro seu marido, viu? Senão ele já ia mandar acordar de novo. Olá, Lília. Obrigado, Tatiana. Ana, obrigado, Ana Marra. Obrigada. Então vamos lá. Livro de Neemias, capítulo 8. Capítulo 8, a partir do versículo 14. A restauração, quer dizer, da festa dos tabernáculos. Amém? Então, hoje a gente vai declarar que vai voltar a ter festa. A festa, a verdadeira alegria, ela vai voltar a ser restaurada. Então, a primeira coisa que vocês precisam acreditar durante o processo de restauração, a festa vai voltar, a alegria vai voltar. Vai ser uma alegria diferente? Vai ser uma alegria diferente. Nós vamos aprender na festa dos tabernáculos o que é uma alegria. A verdadeira alegria biblicamente, espiritualmente. Existe uma alegria do mundo e existe uma alegria espiritual. E é sobre essa alegria também que nós vamos falar hoje. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Já são 2h da manhã e eu vou fazer uma breve introdução sobre... Ah, é verdade, Carla. No meu aniversário eu tô falando sobre a festa dos tabernáculos, profético. É bem profético. Viu essa, amor? O Ciro tá aqui no sofá. Hoje ele desceu. Então vamos lá.
Então, eu vou fazer uma breve recapitulação de tudo para que a gente entenda. O livro de Neemias, ao meu ver, é um livro que nós vamos trazer o ensinamento, vai encontrar os ensinamentos sobre encontrando o propósito, encontrando a missão. Existem missões, existem projetos na nossa vida, projetos particulares que Deus entregou a cada um de nós. Nós aprendemos no Salmo 139 que Deus escreveu os nossos dias, cada dia, antes mesmo que nós fôssemos formados. Agora, uma pessoa vai escrever algo, falar algo sem um propósito, sem uma missão? Não, eu e você fomos criados por um propósito, com uma missão, e essa missão, ela vinda de Deus, essa missão alinhada a Deus, é onde nós encontramos a verdadeira alegria. Nós falamos tudo sobre o que é missão, como descobrir a nossa missão, qual que é o projeto da nossa missão. E nós vimos que, como foi a missão de Jesus, também é a missão para todos nós. A missão é aquilo que arde no nosso coração, que nós entregaríamos até a nossa vida sobre aquela missão. Nós passaríamos tristeza, nós passaríamos frustrações, nós passaríamos escassez, mas nós viveríamos na alegria por causa da vida em missão. Também nós falamos que tem muitas pessoas que têm de tudo, tem uma vida abastada, tem uma vida confortável e não é feliz. Então nós entendemos que a felicidade, ela não é dinheiro. Dinheiro é bom? Dinheiro é muito bom, traz conforto, traz segurança, traz conquistas, mas traz felicidade? Não. Por quê? Nós encontramos muitas pessoas que têm dinheiro e não são felizes. Então, nós aprendemos o conceito de alegria, o conceito de felicidade, biblicamente, não no mundo, né? Biblicamente, é encontrar o propósito, a missão. E quando nós encontramos a nossa missão, o nosso propósito, nós vamos recomeçar, dar início a um projeto na nossa vida. Áreas que um dia estavam frustradas, acabadas, perdidas, desestruturadas, e nós vamos dar início a esse recomeço. E uma missão é aquilo que a gente vê e não aceita ficar acomodado naquela situação. Nós não aceitamos ficar confortáveis mais naquela situação. Então a missão é aquilo que você olha, chora e lamenta e fala: nunca mais eu vou passar por essa situação, nunca mais eu vou viver essa história, nem eu nem a minha linhagem, e a autoridade que eu receber, eu vou mudar a vida de outras pessoas nesta mesma área, porque eu não permito ninguém mais passar por essa dor que eu passei. Aí está a sua missão. E todo projeto de recomeço, todo projeto de reconstrução, todos nós um dia vamos recomeçar em algo, um dia vamos reconstruir algo, porque nós não somos perfeitos. E esses erros que vai mostrar para nós, né, as direções, vai mostrar para nós os aprendizados. Então o erro, ele faz parte da caminhada. Até para que eu conheço pessoas extremamente extremamente religiosas, extremamente fiel na igreja, que cometem muitos erros, porque lhe falta a espiritualidade, porque a espiritualidade, a comunicação com Deus, a direção com Deus minimiza os nossos erros, né? Dei alguns exemplos, quantos erros meus foram minimizados por causa da espiritualidade. Então vamos lá. E também nós falamos que ao encontrar o nosso propósito e recomeçar algo na nossa vida, dar início a algo na nossa vida novo, não significa que Deus ordenando, Deus falando e Deus estando presente, significa que a trajetória, a caminhada vai ser perfeita, sem problemas, sem desafios, sem erros, sem dores, sem frustrações no meio religioso, sem frustrações com profetas, com homens e mulheres de Deus. Não significa isso. Significa que a caminhada com Deus minimiza as nossas dores emocionais, minimiza
o nosso sentimento de desonra, minimiza a dor do nosso coração e nos faz, durante essa caminhada, não desistir. Só Deus nos dá a força, só Deus nos entrega a força para o que? Permanecemos na caminhada. Então, no início de toda a caminhada, nós vamos encontrar muitas coisas boas e fácil? Não. Nós aprendemos que nós vamos encontrar o quê? Muitos problemas, muitas situações para resolver, muitas situações inesperadas, muitas situações inacreditáveis. Eu tenho certeza que Neemias passou por situações que ele nem imaginava que ele iria passar, mas ele passou pela força do Senhor. Depois, Neemias dá o quê? Um show de ensinamento de todas as situações que nós podemos passar durante uma trajetória, durante uma conquista. Nós vamos passar situações com pessoas de corações malignos, pessoas perversas, pessoas que caluniam, fofocam, te perseguem, tentam destruir, arruinar o seu projeto. Nós aprendemos o porquê disso. Por quê que ele ensinou isso? Ele declarou porque essas pessoas são assim. Ele falou lá no capítulo 2, versículo 20, porque essas pessoas, elas não vão ter parte, não vão ter direito e não vão ter memória. Então, resumindo tudo, as pessoas que não farão parte do seu sucesso, as pessoas que não vão estar no teu futuro, as pessoas que não vão estar felizes com você lá na frente pela tua conquista, ou melhor, essas pessoas já enxergaram quem vai ser você lá na frente, e por elas não estar junto, já saber que não vão estar junto, viver essa alegria com você, elas tendem a perseguir, humilhar e fazer situações realmente muito doloridas no processo da caminhada. Neemias passou por todas essas situações e ele mantinha o propósito, o foco naquilo que ele precisava fazer. Mesmo passando por essas zombarias, passando por essas oposições, passando por conspirações, Neemias permanecia na reconstrução do teu projeto, na reconstrução do teu propósito. E por 2 vezes ele silenciou os seus inimigos, quando ele declarava que áreas da reconstrução estava pronto. Em uma das artimanhas, dizendo que querendo matá-lo, querendo persegui-lo, Neemias declara após isso: terminei o muro. Eles retrocedem, assustam, ficam amedrontados. Depois eles não desistem, mandam cartas amedrontando, e Neemias diz: terminei. E aí ele declara quem vai estar à frente, nas portas, quem são os cantores, quem são os levitas. Então Neemias dá um grande aprendizado diante daquilo que falam, daquilo que perseguem, daquilo que manipulam contra a sua pessoa. Não diz respeito sobre você, diz respeito sobre eles mesmos. E você, durante toda essa tribulação, com Deus é diferente. A gente não fica cabisbaixo, a gente não fica humilhado, a gente não fica constrangido, porque a verdade de quem somos vem de Deus e não das pessoas que não vão se favorecer do nosso futuro. Então, Neemias dá um show dizendo aqui assim: não termina a tua obra diante de toda circunstância, mantenha a tua obra, termina. Então ele dá um show de aprendizado. Qual que é o projeto de vingança? Ele traz um novo conceito. O conceito é verdade. O que é vingança? Terminar o teu projeto. A vingança não é pensar o mal, não é tentar matar, não é tentar conspirar. Neemias não fez nada disso. Neemias não conspirou, não tentou matar, não tentou aliviar, ele não fazia nada. Ele só terminava o teu projeto. Então, qual que era o maior projeto, o conceito de vingança de Neemias? Terminar a sua própria obra. Então, nós precisamos ter uma responsabilidade com a nossa obra, com o nosso projeto, com a nossa missão. E durante toda a trajetória, problemas financeiros aparecem.
né? E ali a gente aprendeu por 2 vezes, uma vez com o bispo e uma vez comigo, no capítulo 5, sobre a opressão que eles passavam. Eles foram tomados bens, foram tomados os empregos, as vinhas, foram tomados os filhos foram feitos como escravos, eles perderam tudo. E durante esse processo de reconstrução do templo, eles foram restituídos. Então vamos lá, durante uma caminhada tem perdas, mas depois no processo de reconstrução tem o quê? Tem ganhos, tem recompensa, tem restituição. Então vamos lá, Neemias termina a obra. Quando Neemias termina a obra, ele instaura o primeiro culto, chama todo mundo, instaura o primeiro culto, chama um dos sacerdotes para que escribas, Esdras, para ler a palavra de Deus, as leis de Moisés ali diante do povo. Ele fazia questão que a lei fosse falada na sua verdade, na tua profundidade, na extensão, e todos que receberam aquela palavra ficaram com o coração entristecido, ficaram com o coração, mas só que uma tristeza de arrependimento. Eles ficaram com o coração contrito, quebrantado, e Neemias solta uma mensagem, parte de um versículo que está na boca de todos nós, e muitos de nós às vezes não sabem quem declarou essa mensagem, só declara essa mensagem quem tem autoridade. Qual é a autoridade? Saber a força que nós temos diante do Senhor. E Neemias solta uma grande frase: a alegria do Senhor é a nossa força. Então, Deus estando alegre conosco, nós estamos dentro da missão de Deus e vivendo a verdade de Deus, nós temos força para passar por qualquer situação. Então agora chega onde paramos. A festa dos tabernáculos foi restaurada, a festa de Sucote. A festa de Sucote, ela era uma festa para o quê? Para lembrar a travessia do deserto, para lembrar o povo de Deus que foi levado em travessia do Egito até a terra prometida. E essa travessia teve muito aprendizado, essa travessia teve muita dor, essa travessia teve muita perseguição, mas deixou memórias das faces de Deus, da pessoa de Deus e quem Deus era. E eles passaram o quê? Por toda a travessia no deserto, sendo perseguidos, passando por situações difíceis, por conspirações ali dentro deles. Quando a gente for estudar a travessia do deserto, você vai ver, eu vou terminar de provar isso, que a Bíblia ela é toda igual. Na travessia do deserto, eles foram afligidos pelos mesmos espíritos, tudo se repete. Então, o que eu trago de aprendizado da festa dos tabernáculos ser restaurada nesse momento aonde o templo ele foi edificado, aonde o templo ele foi restaurado? Porque a verdadeira alegria é nos lembrar, é nos permitir lembrar aquilo que nós vencemos. Existem vários conceitos de alegria. Tem pessoas que se sentem alegres por lembrar do tanto que é bom, do tanto que é poderoso, do tanto que é habilidoso, do tanto que é perfeito, do tanto que é conquistador. Tem outras alegrias que ele é alegre pelo aquilo que ele conquista. Olha como que eu conquisto, como que eu sou sábio, eu ganho isso, eu ganho aquilo, eu sempre sou promovido, olha como eu gero frutos. Mas a alegria espiritual, a verdadeira alegria bíblica é a lembrança de tudo o que eu passei, mas eu venci. Você já prestou atenção que todas as vezes quando nós estamos tristes, eu uso muito isso em aconselhamento na igreja. A maioria das vezes quando nós estamos tristes, às vezes a tristeza ela nem é pertinente naquele momento. E às vezes a gente leva a pessoa a lembrar de tudo que ela já venceu, de tudo que ela passou, quem era ela antes e quem é ela agora. Tudo isso se torna diferente, tudo isso começa a fazer sentido.
E quando eu olho para alguém e falo assim, mas olha tantas coisas que Deus já te curou, tantas ciladas que Deus já te livrou, quantas coisas Deus já te entregou, será que agora é hora de chorar? Será que agora é hora de amedrontar? A festa do tabernáculo, ele é a memória da verdadeira alegria, quando eu me permito lembrar de toda a minha trajetória. Então, quando eles geraram novamente a festa do tabernáculo, que é a memória da travessia do povo sendo liberto do Egito, sendo levado para a terra prometida, é a mesma trajetória que Neemias traçou. Neemias começou da Babilônia, do zero, até chegar a Jerusalém e reconstruir a terra prometida. Então presta atenção nisso que eu vou falar. A travessia, a trajetória de ser escravo, perseguido, de estar no zero e ir para uma terra prometida, chamava o quê? Deserto. A trajetória de Neemias lá na Babilônia, escravo, oprimido, começando do zero até a terra prometida, chamada Jerusalém, também significa travessia no deserto. Então vamos lá para o aprendizado. Toda conquista passa por uma travessia no deserto. Toda conquista passa por um momento de conhecer as faces de Deus. Se você sente hoje, eu disse, mas eu estou no deserto, olha que situação que eu estou, eu conheci a Jesus e agora que eu tenho Jesus, eu estou no deserto, parece que eu só vivo no deserto. Não, você não está no deserto, você está passando por um período, você está na caminhada, mas você vai chegar lá. Triste seria se você falasse, mas eu estou na Babilônia, eu estou no Egito, preso na Babilônia, preso no inferno, sem conhecer Jesus, aí sim seria triste. Mas se você o conhece, ele te liberta. E se ele te liberta, você começa agora uma travessia. E essa travessia se chama deserto. Toda conquista tem as suas dificuldades. Todas as conquistas têm as suas pedras, têm os seus problemas. Toda conquista tem os seus ventos e todas as conquistas têm as suas tempestades. Mas Deus está presente, Deus está contigo. E onde Deus está, nós conseguimos chegar do outro lado. Ele instaura a festa dos tabernáculos. E lá na festa dos tabernáculos, ele restaura na maneira original. Olha só. Ele pediu para que trouxesse os ramos de oliveiros, ramos de zabujeiros, ramos de murtas, ramos de palmeiras, ramos de árvores espessas. Para quê? Para fazer as cabanas. Sucote significa cabanas. Por que que eles ficavam isso em cabanas? Porque ele lembrava o tempo em que o povo de Deus, ele atravessava no deserto e eles ficavam o quê? Em cabanas. E isso lembrava a eles que eles não tinham rumo, eles não tinham caminho, eles eram peregrinos e eles estavam caminhando de acordo com a voz de Deus. Então isso tudo é importante, lembrar que um momento nós caminhamos de acordo com a voz de Deus. Então a festa, ela é instaurada. Então fala aí no teu coração, a festa vai voltar. A verdadeira alegria vai voltar. E a alegria não é voltada por o que eu sou. A alegria é por aquilo que eu tenho vencido. Isso é a verdadeira alegria. No versículo 18 ele diz assim: todos os dias Esdras leu o livro de Deus, desde o primeiro dia até o derradeiro, e celebraram a festa durante 7 dias, e no 8º dia a festa do encerramento, que dá início agora o segundo rito. A festa ela é instaurada por completo. Havia o momento da alegria, da lembrança do que passou, e agora vai vir o momento do arrependimento pelo
pecado. O pecado, o arrependimento dos pecados, ele é uma grande importância na espiritualidade. Ele tem uma grande importância para Deus. A base da religião é a libertação do teu povo do pecado. O pecado, ele não pode sair da religião. O pecado, ele não está à parte da religião. Diante da Bíblia Sagrada, da religião, da letra, do cristianismo, a base do cristianismo é o que? A libertação do pecado. Por isso que nós não podemos fazer vista grossa para o pecado. Nós temos que vencê-lo dia após dia. O pecado, ele não pode estar dentro de nós. Nós temos que condená-lo, ele, dia após dia. E assim Neemias fez. Ele fez a confissão de pecado e agradecimento sobre toda a restituição. Lá no versículo 2 do capítulo 9, eu acho tão interessante para a gente referendar o conceito de linhagem. Olha só, os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estrangeiros, puseram em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades dos seus pais. Então, a primeira coisa que Neemias fez, separação daquele que era de Deus, aquele que era judeu e nasceu debaixo das leis do Senhor, e aqueles que eram estrangeiros, aqueles que se aliançaram por algum motivo, ou casaram, ou ali ficaram. Então ele fez uma separação de estrangeiro e o povo de Deus. E os estrangeiros precisavam, para permanecer ali, fazer a confissão dos seus pecados e do pecado dos seus pais. Por quê? Deus, ele não nos vê de uma maneira singular. Outro erro teológico, outro erro que as pessoas estão trazendo na modernidade da religião hoje. Deus não nos vê, nunca nos viu de uma maneira singular e pessoal. Deus nos vê em linhagem. Ele olha para toda a nossa linhagem. Então nós somos responsáveis por aquilo que os nossos pais fizeram? Também nós somos responsáveis pelo que os nossos avós fizeram, nossos bisavós fizeram e até os tataravós fizeram, porque Deus, ele olha da terceira a quarta geração. Então, esse nos cegar para as linhagens passadas é permanecer com resquícios de maldição espiritual. Amém? Depois, ele leva, através dos levitas, toda uma confissão de arrependimento. Pelo quê? Por aquele momento que eles viveram, por aquele momento de rebelião que eles viveram? Não, pela toda a trajetória das linhagens até de trás, de que o Israel se corrompeu. Então, lá no capítulo 9, a partir do versículo 6, eles vão fazer o quê? Declarar a confissão da grandeza e magnitude de Deus. Depois eles vão começar a declarar a fidelidade de Deus com Abraão, a fidelidade de Deus com Israel nos 430 anos de peregrinação. O que Neemias tem a ver com isso? Nada, foi tanto tempo atrás, não é verdade? Mas tudo isso é válido. Quem tem memória curta somos nós. Quem tem a memória curta é nós que temos uma mente bloqueada, né? Bloqueada espiritualmente, né? Essa memória curta não pertence a Deus. Deus tem olhado para nós diante de uma linhagem. Então, olha só, Neemias leva o povo até lembrar do que aconteceu com Abraão, agradecer a peregrinação, os 430 anos, né, de Israel. Depois ele leva também a recordar todas as rebeliões, e vocês vão ler, tá bem? Capítulo 9. Vocês vão ler das rebeliões de Israel, da misericórdia de Deus no êxodo e nas jornadas do deserto. Então, olha, ele começa a trazer o que? Lá para trás. Depois eles levam os levitas, ao levarem ao povo a reconhecer a ajuda de Deus na hora de conquistar Canaã. Isso daí era muito importante, levar o povo ao entendimento que Deus estava presente
na conquista em Canaã. Então a presença de Deus não é ausência de problemas. A presença de Deus é a força para a superação. Porque Deus está mais interessado que a gente tenha certeza de quem nós somos diante dele do que das nossas fraquezas diante da solução de um problema. Também eles levaram aos levitas a recapitularem todas as rebeliões de Israel naquele tempo de Juízes. Olha que interessante. Depois eles levaram a todo o povo de Deus a pedirem perdão e a relembrarem sobre todas as rebeliões de Israel, sobre a liderança dos reis em razão dos cativeiros. Eles também levaram a lembrar e reconhecerem a presente servidão dos reis pagãos e fazem uma nova aliança com Deus. Então vamos lá, vamos entender tudo isso aqui. Neemias leva o povo a se arrepender e também a declarar a presença de Deus desde o início do seu povo, do povo judeu, até o dia de hoje. Ele traz à memória toda a trajetória e tudo o que aconteceu. Para o quê? Ser reafirmado uma nova aliança. Então eu vou trazer um segredo espiritual para vocês, um segredo de libertação. Quando nós vamos fazer uma nova aliança, digamos assim, nós vamos começar a nossa vida do zero espiritualmente, vamos trazer o recomeço da nossa vida, da nossa jornada, não nos basta lembrar só de nós, nem o que Deus fez na nossa vida. Às vezes nós fazemos de uma forma muito minimizada. Em Efésios eu vou entrar mais profundo sobre isso. E a gente fala assim, oh Deus, me perdoa pelo meu pecado. Eu pequei nisso, pequei naquilo outro. Isso daí tem uma extensão espiritual muito curta. Se eu quero uma extensão espiritual mais profunda, muito mais profunda, de grandes libertações regionais, libertações hereditárias, libertações de prisões sociais. Se eu quero uma libertação de uma maneira com mais extensão, eu não posso lembrar só dos meus pecados. Eu tenho que lembrar do que eu fiz e dos feitos que Deus fez para mim. Olha só, os dois andam em paralelo. E aí eu começo a andar para trás. Eu lembro dos meus pais e o que o Senhor fez por ele e o que ele fez contra o Senhor. Dos meus avós, dos meus bisavós. Pastor, eu não sei, mal sei dos meus pais, piorou, né? Dos meus avós, dos meus bisavós. Olha, muita coisa a gente sabe, a gente fecha os olhos para isso. Essa história que a gente diz, eu nem sei, sabe sim. Coisa que mais tem dentro da família é fofoca. A gente sabe de alguma coisa assim. E esses sinais nos despertam e nos caminham para a oração, sabendo que maldição hereditária existe, aquilo que seus pais praticam, seus avós devem ter praticado com mais intensidade, seus bisavós lá, tataravós praticaram com mais intensidade ainda. A tendência é, a partir que conheceram a Cristo, ir minimizando. Pastora, não sei, nem sei quem eles são. Faz uma oração geral. Lembra, né? Se você pegar uma Bíblia boa, eles vão trazer todos os pecados de todas as áreas. Lê cada um deles, busca quais são os pecados da Bíblia, né? E começa a declarar cada um deles e pedir perdão pela sua geração. A resgatação, ela é da geração. A Bíblia fala do resgatador, que ele é levantado da sua geração. Então, quando você levanta, você não levanta sozinho. Quando você levanta a sua geração. É diferente. Então, agora ele vai fazer o quê? Uma nova aliança. A primeira aliança que ele faz com o seu povo, declarando que Deus é soberano e todas as leis de Moisés devem ser guardadas, ele vai trazer o quê? Leis e princípios a serem obedecidos. Então vamos lá. Primeira lei e princípio a ser obedecido, as leis de Moisés. Então ele trouxe e instaurou ali que as leis de Moisés devem ser cumpridas. E isso vale para nós também. As leis de Deus, a palavra de Deus deve ser cumprida na sua profundidade e na sua extensão.
Então nós precisamos aplicar a palavra de Deus em sua profundidade e sua extensão. A gente não pode lidar com a palavra de Deus na maneira que a gente acha interessante. Amém? 2, depois o que ele vai falar? Não contrair casamentos mistos. E essa história de contrair casamentos mistos vai trazer no final dessa carta de Neemias um grande problema. Neemias bateu, espancou, puxou cabelo de gente, arrastou gente por causa do quê? De casamentos mistos. Então, uma das regras era: você não pode casar com uma pessoa que não é judeu, que não é do povo de Deus. Eu não quero casamento com estrangeiros. Na linguagem de hoje, por causa da volta de Jesus, e Jesus ele trouxe a paternidade de Deus para todos nós. Então, qual que é a linguagem de hoje? Não case com ímpio, não case com uma pessoa que não seja temente ao Senhor. Então, esse tipo de casamento era condenado. Então, isso daí quebra também algumas regras sociais e culturais que são achegados dentro da igreja cristã. Muitos me perguntam: pastora, mas eu descobri uma missão, que eu tive que casar, eu acho que eu tenho que casar com fulano, ele não é crente, mas eu vou trazer a libertação para ele, eu que vou pregar de Jesus para ele, eu que sou a porta. Não caia nesse laço, isso é transgredir regras, e essa transgressão de regras tem um motivo, e eu vou explicar esse motivo no capítulo 13, você nunca mais vai querer lidar com ímpio. Depois ele pediu para guardar o dia do Senhor, isso como regra e lei, nós precisamos ter um dia para o Senhor. Instaurou as regras das ofertas para o serviço do templo, os princípios restaurados. Ele instaurou o princípio da lei de Moisés dos dízimos e das ofertas sacerdotais, oferta para os levitas. E ele começou o quê? Implantar a lista de todos os habitantes de Jerusalém. Tudo isso era muito importante. Agora chegando no capítulo 13. As coisas pareciam que estavam o quê? Tomando ordem. E estavam tomando ordem. As pessoas estavam se alegrando da maneira certa, se alegrando pela conquista de ter vencido tudo lá atrás com Deus, estavam se alinhando nas leis do Senhor, estavam vivendo os princípios das leis do Senhor. Então, quer dizer, a espiritualidade ela estava sendo gerada. Em outras palavras, o reino de Deus ele estava sendo exercido na sua profundidade. O reino de Deus agora ele é exercido, os muros levantados, as portas levantadas, e o reino de Deus, as regras de Deus, eles estavam sendo o quê? Vencidos, vividos por cada um que ali estava. Mas, lá no capítulo 13, ele, além de declarar a lei de obediência sobre todos os princípios, ele decide fazer o quê? Uma visita lá na Babilônia, lá para o rei. Ele faz uma visita, ele volta, né? As pessoas ali já estavam com os princípios prontos, e ele volta para a Babilônia. E ali na Babilônia ele diz: eu fui ter com o rei para que eu alcançasse algumas licenças do rei. Eu não sei exatamente quais eram essa licença. Pode ser uma expansão, pode ser uma tomada de outro reino, pode ser alguma coisa. Não está claro aqui. Mas ele precisava de algumas licenças do rei. Mas só conhece o princípio de fidelidade aquele que pagou um preço. Só conhece o princípio de fidelidade ao Senhor aquele que pagou um preço de conquista. Não adianta cobrar fidelidade de quem não lutou. Não adianta cobrar fidelidade quem não aprendeu a atravessar no deserto. Não tem como cobrar fidelidade de pessoas que não precisou viver uma experiência de intimidade com Deus. Existem pessoas que passam pela religião, passam pela igreja de uma maneira simbólica, de uma maneira emotiva, de uma maneira social,
mas não passa pela religião de uma maneira espiritual. E isso faz toda a diferença, porque aquele que passa por um conceito espiritual, ele aprende um dos maiores princípios da Bíblia Sagrada: fidelidade ao Senhor. Eu não tenho como cobrar fidelidade de alguém que não viveu ainda a independência com Deus, que está dentro da religião por momento social, por empatia, por se sentir bem, por conceitos emocionais. Não tem como. E isso é verdade. Neemias deixa agora Jerusalém e ele vai cumprir essa missão na Babilônia. O tempo da ida e da volta, não sei também mensurar quanto deu. Eu não vou procurar no Wikipedia e dar um dado de internet. Eu não vou fazer isso. Eu prefiro falar que eu não sei. Não está escrito, então não sei. Então, não sei quanto tempo isso foi mensurado. Mas eu sei que quando ele voltou, havia suas certas bagunças naquele lugar. Então, olha que interessante. Nós precisamos, todos nós precisamos de um líder que viveu princípio de fidelidade. Todos nós precisamos da presença de um líder que viveu o princípio da integridade. Se nós não temos uma pessoa que passou pela experiência, passou pelo princípio da integridade, do princípio de moralidade, dos princípios de honra para conquistar algo, ele não consegue sustentar um reino nos princípios éticos da Bíblia Sagrada. Então, vamos lá, que isso é muito importante. Neemias sofreu na reconstrução. Ele sofreu porque ele precisou viver em fidelidade com Deus. E ali ele descobriu que a integridade o levou para a vitória. E o povo que estava lá sofreu como ele? De jeito nenhum. A palavra de Deus diz aqui na carta de Neemias que Neemias o motivava o tempo todo. Agora, exercer uma obra com alguém assumindo a responsabilidade e você trabalhando, sendo motivado, é muito mais fácil, não é verdade? Eu sabendo que o outro vai pagar a conta, é igual o funcionário, o outro paga a conta e assume a responsabilidade e você só é motivado a fazer. Isso é muito mais prazeroso. É trabalhoso, mas é um trabalho mais prazeroso. Um líder, ele precisa ter passado pela trajetória. Então, por isso que no sacerdote, olha o que eu vou falar, o bispo tá aqui, vê se eu tô certa, Ciro. No sacerdote, nós precisamos de pessoas que atravessaram a caminhada no deserto. Nós precisamos de pessoas que já restauraram muros. Nós precisamos de pessoas com experiência de vida e não só experiência de Bíblia. Porque se a pessoa não viveu um processo de intimidade com Deus, ela não consegue viver princípios de integridade. Então vamos lá. Aquele que tem o princípio de integridade, de honra, ele sempre tem um comportamento meio moralista. E isso é importante. É importante ter um moralista. Eu não sou contra o moralista. É muito importante que ele mantenha a estrutura, mantenha as rédeas e não deixa a bagunça acontecer. E ele diz assim: voltando a Jerusalém, tomei conhecimento do mal de Eliasibe, que fizera beneficiar Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. Então, olha só, Eliasibe tinha uma filha e Tobias casou com uma das filhas de Eliasibe. Eliasibe, ele era um amonita, ele não era um povo de Deus, ele não entendia o propósito do reino, ele não entendia o propósito. Tobias, amonita. Eliasibe era o sacerdote. Eu estou falando Tobias. Não, você falou Eliasibe. Então, tá bom. Então, ele não sabia do propósito da missão. Então, vamos lá. Como ele não entendia, ele perseguia. Por isso que ele passou por todo aquele processo. E agora, ele fez uma sala
uma sala onde ele legislava e dava as regras. Ele colocou um ímpio no altar, um ímpio na casa de Deus, colocou um ímpio para legislar a casa de Deus. Então vamos lá, o moralista saiu. O que viveu princípios de integridade, né, ele saiu por um tempo. E as coisas começaram o quê? Sair um pouco da ordem. Então, olha lá, que horas que Tobias foi voltar? Na hora que Neemias se ausentou. Na presença de Neemias, Sambalate, Tobias e Gesem estavam muito longe. A última ação deles foi mandar umas cartas para amedrontar. Depois Neemias já deu um berro, terminei, já tem levita, já tem cantores, já tem as pessoas nas portas. Eles apartaram e ali eles não aparecem, eles só voltam agora, nessa ausência de Neemias. Então sabe o que eu aprendo com isso? Isso é um aprendizado benéfico, não tem nada de mal a ausência de Neemias. Eu aprendo que inimigo, gente de coração maligno, tem medo de conquistador. Sabe como você vai deixar essas pessoas de coração duro, essas pessoas de coração maligno, distante de você, se tornando um conquistador? Enquanto Neemias estavam, eles não apareciam. Ele só aparecia na ausência. Olha que coração dos infernos. Olha que pessoa covarde. A gente aprende que eles são tão covardes que eles não conseguem estar na presença de um conquistador. Então agora, como que eles vão agir? Na ausência, na surdina, na ausência de Neemias. Então vamos lá, sabe quando o inimigo ele pode agir na nossa vida, que somos conquistadores? Na nossa ausência, porque na nossa presença ele não consegue resistir. Então Tobias volta e ele arruma uma sala lá dentro. E olha só o que Neemias faz. Neemias, no capítulo 13, revela, né, a força que ele tem. O que muito me desagradou, versículo 8, capítulo 13. De sorte que lancei todos os móveis da casa de Tobias para fora da câmara. Que cara folgado, levou até móveis lá para dentro. Dei ordem para que purificassem as câmaras e tornei a fazer para ali os vasos da casa de Deus, com as ofertas de manjares e incenso. Então Neemias, ele se ausenta e ele vai ter que fazer o quê? Colocar para fora o inimigo, mandar para fora o inimigo. Vai ter uma época, um período da tua vida, que a tua autoridade vai ser tanta, que o inimigo vai tentar até voltar na sua ausência, mas você vai ter que ter força de colocar ele para fora. Era uma situação que Neemias queria passar? De jeito nenhum, mas foi necessário. E aí ele finaliza que havia, nesse período de sua viagem, pessoas que se casaram com mulheres pagãs. Vamos ler? Versículo 23. Vi também naqueles dias judeus que haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. E ele começa a relatar que ele percebeu isso porque no meio, né, no meio ele viu os filhos falando asdoditas, porque não conseguiam falar a língua dos judeus. Então ele percebeu que infringiram a lei, que casaram com estrangeiros, com um povo que não era de Deus. Aí ele vai colocar para nós o entendimento, por que nós não podemos casar com ímpio, por que é abominável casar com ímpio. Então vamos lá, versículo 26. Porventura não pecou nisto Salomão, rei de Israel, não havendo entre muitas gentes rei semelhante a ele, sendo amado de seu Deus e constituindo-o Deus rei sobre todo o povo de Israel? Contudo, as mulheres estrangeiras o fizeram pecar. Então, olha lá, Salomão era o rei de Israel, não havia, olha o que ele declara, não havia outro rei como ele. E ele declarava que Deus era soberano, ele mostrava a sua fidelidade e integridade com Deus. Mas, mesmo sendo esse homem com essa força toda, essa dignidade toda, com esses princípios todos,
as mulheres estrangeiras faziam ele pecar. Então essa história, eu sou forte, eu nunca vou deixar de ser crente, eu que vou levar ele para o caminho, eu que vou resgatar ele, eu que vou tirar ele desse pecado, eu que vou tirar ele dessa situação. Tem pessoas que dizem assim, eu sou a porta-voz, a missão de Deus, eu tenho uma missão de tirar essa pessoa desse lugar. Você não vai tirar. Nenhum homem como Salomão conseguiu se submeter a um ímpio. Então ele declarou, Salomão pecou, e pecou porque as mulheres estrangeiras o faziam pecar. Essa aliança com ímpio e crente, ela não é uma aliança física somente, ela é uma aliança espiritual, e eu vou provar isso para vocês no livro de Provérbios. É uma aliança espiritual. O espírito que está sobre essa pessoa vai fazer parte da sua vida e vice-versa. Vai virar o quê? Um casamento estranho, e esses espíritos influenciam. E esse tipo de gente também influencia. Demora um mês, demora 2 meses, 3 meses, você já está pecando, você já está na fornicação, você já está errando, já está fazendo a maior besteira. Vai dar errado. E olha só, versículo 27. Mas, se me permite, a aliança física também é um agravante terrível. Porque como você falou aí, meu bem, muitas pessoas dizem assim, eu sou o elemento que vai levá-lo a Cristo. Eu sou o porta-voz para anunciar salvação a ele. Então, se aquele crente que arruma um namorado ímpio, ele crê que vai ganhá-lo para Jesus, então a aliança física se torna um problema gravíssimo, porque aí ele está oferecendo o corpo dele pela salvação de alguém. O trem é estranho. E o único que oferece o corpo pela salvação do outro foi Jesus. Amém. Olha a revelação. Eu fico doidinha com esses negócios. E daí? Daríamos ouvido a vós para fazermos todo este grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? Então, olha só, ele fala assim, nós vamos repetir isso, já basta ter visto, já basta ter observado o que aconteceu, inclusive com Salomão, que era forte pra caramba. Não deu certo. Nós vamos entrar nesse caminho também. E olha só, no versículo 25. Contendi com eles, os amaldiçoei, espanquei alguns deles, arranquei-lhes os cabelos e fiz jurar por Deus, dizendo, não darei mais vossas filhas aos filhos deles, e não tomarei mais as filhas deles, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. A revolta de Neemias pelo casamento misto trazia tal comportamento que bateu neles, brigou com eles. Agora vamos trazer para o dia de hoje. Hoje, se a gente falar para uma pessoa com todo jeito, né, Ciro? Com toda a estratégia, fala, irmão, pensa direito, pensa mais um pouco sobre esse relacionamento. Ora, a pessoa fica revoltada, sai da igreja, vira um enguiço, amaldiçoa a gente, que a gente é contra o ímpio, que a gente não ama e viram. Não, a gente está tentando ainda com todo jeito, sem espancar e puxar cabelo, com todo puxar jeito. Não, arrancar os cabelos. Puxar até arrancar. Dá vontade, né? Porque para ver se acorda, né? Eu acho que esse ato de puxar o cabelo para ver se acorda, né? Para que ver se a pessoa ela cai em si, porque aquele que conhece a Bíblia e nós que tem um pouco de experiência já viu lá na frente que o negócio não vai dar certo. Então, o casamento misto, ele não é aconselhado na Bíblia Sagrada. Ele é condenado. Ele é condenado. Proibido. Eu não faço. Eu não faço. Eu já fui chamado por uma crente para fazer, filha de pastor, para fazer o casamento dela nos jardins da casa da Xuxa. Foi. E temia o Senhor. Eu já abri mão de muito contato social por temor a Deus. Mas eu não faço.
Então, assim, a Bíblia, ela é um lugar de princípios, né? Então, bom, basta nós avaliarmos em qual caminho que vamos querer andar nessa profundidade de Deus. E olha, Deus, ele declara na palavra que ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Esse negócio, Deus hoje mudou, Deus hoje é mais legal, Deus hoje é mais... Deus hoje é diferente, as coisas mudaram. Não, nós mudamos, as pessoas mudaram, a sociedade mudou e Deus continua o quê? O mesmo. Ontem, hoje e então, eternamente. O Deus de Gênesis, o Deus de Neemias, o Deus de Apocalipse, ele continua o mesmo. Ele até declara que ele não muda, porque ele já sabia que nós iríamos mudar. Ele já sabia que nós íamos deturpar. Ele já sabia que a igreja ia mudar. Está escrito em Apocalipse. Nós vamos estudar Apocalipse. Já estava escrito essa modernidade de hoje. Ele já sabia. Por isso que ele disse, eu não mudo. Eu não mudo. Então, hoje nós vamos orar. Ele termina falando isso dos casamentos mistos e ele também termina fazendo uma oração de arrependimento, fazendo lembrar as coisas boas que ele já tinha feito e para que ele perdoasse o seu povo. Neemias é uma das cartas que finaliza com uma oração. Amém? Glória a Deus. Terminamos Neemias, já terminamos 2 livros. Vale a pena, quero incentivar cada um a ler o capítulo todo. Um capítulo 13 todo. Porque há casos na nossa vida que só conserta acabando. Não tem jeito. Na internet, não, estou mandando ler. Estou mandando ler a palavra. Estou mandando ler a palavra. Leia a palavra. E cada um sabe onde o seu calo dói no sapato. Sabe qual é o título desse capítulo? Separação das esposas pagãs. Leia a palavra. Leia a palavra. Nós vamos falar sobre casamento. Então vamos lá. Nós vamos fazer uma oração agora, finalizando o livro de Neemias e pedindo a unção de Neemias sobre nós e a força para passar por adversidades, eventualidades, situações que a gente nem esperava, situações que nós vamos olhar e vamos falar assim, eu não acredito que mesmo eu trabalhando, eu estou passando por uma situação dessa. Tem situações que deixam a gente perplexos, né? Então nós vamos orar pedindo essa unção. Amém? Você começa a oração, Ciro? Senhor Deus e Pai, nós estamos agradecidos porque concluímos mais uma etapa desta grande campanha. Sim, Deus. Estamos agradecidos pela Tua palavra. Sim, Deus. Estamos agradecidos pelo ânimo, a disposição. Agradecidos pela revelação. Agradecidos porque a Tua palavra não volta vazia. O Senhor tem operado milagres no nosso meio. Agradecidos pelos testemunhos. Nesse dia especial, meu Pai, nós também estamos agradecidos pela vida da Tua serva. Quando o Senhor acrescenta a ela mais um ano de bênçãos, mais um ano para sonhar, para conquistar, mais um ano para ter comunhão contigo, agradecemos pelo que ela tem sido para cada um de nós. Abençoamos a cada um que está participando desse culto, nos unimos e abençoamos a Karine, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor sabe, meu Deus, o que ela deseja no coração dela, dá para ela. Acrescenta sobre ela o desejo do coração dela atendido. Em nome de Jesus, pela Tua palavra, recebemos. Amém. Em nome de Jesus, Deus, nós entregamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a unção, Senhor, ó Deus, do propósito vivido, a unção da missão vivida, que cada um de nós, Senhor, ó Deus, receba o Espírito que estava sobre Neemias, de força, de coragem, de intrepidez, Senhor, ó Deus, para que nós, Senhor, ó Deus, não fiquemos conformados com a destruição, fiquemos conformados, Senhor, ó Deus, com a derrota, com a escassez, mas que nós olhemos, choremos e lamentemos, mas nos levantemos, Senhor, ó Deus, na Tua força, na Tua alegria, Senhor, sim, meu Deus, para que alcancemos a vitória
vitória, a tua festa e a tua restauração no final. Deus, não nos deixe perecer durante a caminhada, que os problemas sejam convertidos em aprendizados, mas que os problemas sejam enfrentados um a um e que ninguém, Senhor, ó Deus, nos venha tirar do nosso propósito. Sim, meu Nos Deus. fortalece, Senhor, mesmo nas dores. Nos fortalece, Senhor, mesmo na escassez. Nos fortalece, Senhor, mesmo na humilhação, mesmo na zombaria, mesmo na crítica. Nos fortalece, Senhor, ó Deus, porque nós chegaremos lá no final. Sim, meu em Deus. nome de Jesus, receba todos Recebemos. nós o Espírito que estava sobre Neemias. Recebemos. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória Graças a Deus. Glória a Aleluia. Deus. Então, um grande beijo para vocês. Amanhã nós vamos dar início ao livro de Efésios. Parabéns, meu bem, pela conclusão aí. Obrigada. Então, um beijo. Já tá falando que vai desligar sozinho. Que tem mais. Então, até amanhã, livro de Efésios. Beijo, beijo. Obrigada, obrigada. Vou ler todas as mensagens de aniversário. Um beijo.